Carlos Alberto Lopes, o nosso eterno coordenador da Lei. Carlos Alberto Lopes, nosso querido eterno coordenador da Operação Lei Seca. Doutor Carlos Alberto, é um prazer receber o senhor aqui no meu canal, tá? Eu peço que o senhor, realmente, mais do que o senhor, melhor do que o senhor, ninguém pode ser mais conclusivo de como também nasceu a Lei Seca, além do nosso querido Dr. Marcos Musafir. Mas o senhor, com muita propriedade, pode nos explanar sobre a Operação Lei Seca. Farcá, prazer é meu te receber aqui na nossa Secretaria de Planejamento e Gestão, onde eu estou exercendo um cargo de subsecretário de Projetos e Fundos, e voltar a falar da Operação Lei Seca, depois de 12 anos, né, um projeto que nós iniciamos e que, ao longo de 12 anos, hoje está em todos os estados da Federação Brasileira, né, estados que vieram aqui ao Rio de Janeiro para saber como nós concebemos a Operação Lei Seca, como nós formulamos o projeto e como nós operacionalizamos o projeto. A história da Lei Seca, a Lei Seca 11.705 de 2008, né, como todos sabemos, ela começou com uma propositura de 6 ministros de Estado, né, que fizeram uma proposição ao então presidente Lula, que enviou uma mensagem à Câmara Federal, né, e essa mensagem, com um projeto de lei, né, foi analisado por 25 deputados, 4 senadores, que apresentaram 47 emendas, e o relator dessa propositura do Poder Executivo foi o deputado Hugo Leal, que, a bem da verdade, foi um lutador para que as ações da Lei Seca, né, que o cumprimento da lei fosse realizado. Mas, como nós sabemos, o Brasil hoje tem mais de 200 mil leis. E a gente sabe que quando as leis não são sucedidas de políticas públicas, é aquilo que o cidadão comum diz, é letra morta. As leis que não são seguidas de política pública, é letra morta, né? Em meados de 2008, nós recebemos no Palácio Guanabara o então assessor, advisor da Organização Mundial de Saúde, Dr. Marcos Musafir, que veio ao Palácio Guanabara para conversar com o então secretário de Estado de Governo, Wilson Carlos, que me chamou, me lembro perfeitamente, né, para que conversasse com ele, com o Dr. Marcos Musafir. Fizemos uma reunião a 3, o Wilson Carlos, Dr. Marcos Musafir e eu fui incumbido pelo secretário de então, Wilson Carlos, de Governo, de propor um projeto de lei para resolver essa questão, né? E foi o Dr. Marcos Musafir, que eu reputo como um grande propositor de uma ação do governo do Estado do Rio de Janeiro, e, última análise, do Brasil, porque, para que as pessoas saibam, quando o Dr. Marcos Musafir nos procurou, morriam por ano, no mundo, 1.300.000 pessoas. 500 mil pessoas ficavam feridas no mundo em meados de 2008. Né? O mundo gastava 500 bilhões de dólares em despesas médicas, hospitalares, despesas judiciais, despesas de seguros e despesas previdenciárias, já que as pessoas que ficavam mutiladas ou ficavam acidentadas tinham que passar a receber pela Previdência Social. No Brasil não era diferente em meados de 2008. No Brasil nós morriam 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. 500 mil pessoas ficavam feridas. 230 mil pessoas ficavam mutiladas. O Brasil gastava em meados de 2008 40 milhões de reais com as mesmas despesas médico-hospitalares, de seguros, judiciárias e previdenciárias. O peso do SUS muito grande, né? Um peso para o SUS enorme, 40 milhões de reais. Não
não é, como é que eu vou dizer, 40 milhões não, 40 bilhões, perdão, estou corrigindo, 40 bilhões. 40 bilhões é uma montanha de dinheiro. E aí, nessa reunião, o doutor Marcos Musafir, se comprometeu com o nosso secretário de trazer toda a literatura que vinha sendo feita, todos os trabalhos que vinham sendo feitos no mundo inteiro, para que nós pudéssemos estudar o que vinha sendo feito no mundo para propor um projeto de lei. Pois bem, isso foi em meados de 2008. Nosso grupo, incluindo você, Farcá, Norberto, Álvaro, Wellington, Lula, Francisco Granado, Moacir, né? O nosso coronel Felipe, o major Fábio Costa, o major Marco Antônio, que me sucedeu na coordenação da Operação Lei Seca. Marco Andrade. Hoje tenente-coronel. Hoje tenente-coronel. Pois bem, nos pusemos a estudar de meados de 2008, já com um material trazido pelo Dr. Marcos Musafir, por isso que eu digo que ele foi importantíssimo no sentido de dar o kick-off, o pontapé inicial para que nós agíssemos, né? E em março de 2009, né, nós lançamos a Operação Lei Seca nas ruas do Rio de Janeiro. Inicialmente com uma desconfiança muito grande. Porque isso que eu queria que o senhor colocasse. Como é que foi o início, né, que o senhor, melhor do que ninguém, que o senhor foi coordenador, e é o eterno coordenador, mas como é que foi a receptividade no primeiro momento? A receptividade foi muito ruim. A mídia, sobretudo a mídia, a grande mídia e a pequena mídia, a média mídia, né, ela não acreditava no projeto, né, porque ela dizia o seguinte: isso é fogo de palha, era a terminologia que eles usaram, isso é fogo de palha, né, isso não vai vingar, porque vai ter a carteirada, vai ter o dinheiro para o guarda, vai ter isso. E eu dizia naquela época o seguinte: olha, esse projeto vai dar certo, porque ele está assentado no artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. E foi em cima desse artigo que eu coordenei todas as ações para que nós pudéssemos ter êxito. E aí, quando nós começamos a trabalhar nas ruas, né, aconteceu o que nós, da Operação Lei Seca, imaginávamos, né? Nós começamos aleatoriamente. A grande verdade é o seguinte: eu sempre dizia o seguinte: a Operação Lei Seca não é contra a bebida, ela é a favor da vida. Se beber, por favor, pelo amor de Deus, não dirija. Então é bom o senhor dar um recado aí. Então, meus amigos, quero reiterar isso aqui: a Operação Lei Seca não é contra a bebida, ela é a favor da vida. Eu vivi momentos na operacionalização da Lei Seca, da Operação Lei Seca, da política pública, como eu já falei, que era um projeto que se tornou uma política pública. Eu vivenciei momentos. Vou dar um exemplo aqui. Ali na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, né, um rapaz de 18 anos pegou um carro do pai e estava acompanhado de um colega de 22 anos, ele estava dirigindo, sem o pai saber, pegou o carro, uma BMW, deu uma pancada no poste. A frente do carro, o carro se dividiu em dois. A frente do carro foi parar a 200 metros. Eles ficaram esfacelados dentro do carro. E eu presenciei quando o pai chegou ali naquele momento, né, de madrugada, foi avisado, e o pai queria levantar o filho do chão, achando que podia fazer com que o filho voltasse a viver. Como esse caso, nós vivenciamos centenas de casos. Muita coisa. Você lembra, Farcá, você participou disso, né, ativamente. Então, é o que eu digo: a Operação Lei Seca é o projeto mais importante dos meus 55 anos de vida pública, Farcá. Ao longo de 55 anos de vida pública, eu fiz centenas... Eu também, os meus 25. Eu fiz centenas, quiçá milhares de projetos. Mas a Operação Lei Seca foi o projeto mais importante da minha vida, por uma razão muito simples, porque salva verdadeiramente vidas, né? E nós, ao longo de todo o período que nós tivemos à frente da Operação Lei Seca, nós conseguimos
fazer com que a população, nós tínhamos dois segmentos, o de fiscalização e o de sensibilização, de conscientização, que era o nosso Lula e o nosso Moacir que coordenavam essas ações. Isso, o Francisco Granado e o Moacir. Muito bem colocado. A conscientização, qual a importância realmente da conscientização? À época foi gerida pelo senhor, colocando, à época, os cadeirantes. Então, gostaria que o senhor... É exatamente isso, Farca. Quando nós estávamos estudando as informações que nos foram dadas pelo Dr. Marco Musafir, num determinado dia, é aquele negócio que a gente fala, né? Eureka! Surgiu uma ideia no nosso grupo, de que você fazia parte, que o Norberto fazia parte, que o Álvaro fazia parte, que o Érito fazia parte, Lula, Moacir, né? Surgiu uma ideia seguinte, mas quem poderia ir para a rua conscientizar a sociedade? Já que o chopinho no final do dia, o vinhozinho à noite no jantar, quem é que poderia chegar para essas pessoas e dizer para elas que elas pudessem beber, mas que não dirigissem depois de beber? E alguém falou, os cadeirantes da ANDEF, Associação Niteroense de Deficientes Físicos. E eu fui conversar com a presidente da ANDEF na época, que era uma deputada estadual, também cadeirante, né? Fui fazer uma visita à ANDEF em Niterói, né? E recrutamos cerca de 30 cadeirantes, com uma vantagem excepcional. Aquelas pessoas estavam lá para se recuperar emocionalmente dos traumas vivenciados, traumas advindos da bebida, a maioria deles bebiam e depois iam dirigir e se acidentavam e ficavam paraplégicos. Fui lá visitar a presidente e recrutamos cerca de 30 cadeirantes. E esses cadeirantes foram nomeados por mim, pelo secretário de governo na época, né? Além de se recuperarem num trabalho que eles faziam, né? Eles passaram a receber um salário do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, recuperação emocional, financeira, social, autoestima elevada, e esses cadeirantes fizeram e fazem um trabalho extraordinário, porque eles vão aos bares, aos restaurantes, às casas de show, para dizer justamente isso. Nós não estamos aqui para dizer a vocês para não beberem. Agora, estamos aqui para dizer o seguinte, eu bebi e fui andar de moto, eu bebi e fui dirigir, e estou nessa situação. Então, a partir desse trabalho de conscientização, a Operação Lei Seca, decorrida aí uns 6 meses, 8 meses, 10 meses, a operação, Farca, teve 97% de aprovação da sociedade do Rio de Janeiro. Eu me emociono sempre, né? É um projeto da minha vida. É o projeto... Nossas vidas. É um projeto, você falou muito bem, é o projeto mais importante da minha vida profissional. Né? Então, o histórico, e aí a mídia, quando começou a perceber isso, né, esse trabalho extraordinário, né, que eu chamo os integrantes da Operação Lei Seca, servidores do Detran, da Polícia Militar, da então Secretaria de Governo à época, né, eu os chamava de intrépidos guerreiros da madrugada, porque verdadeiramente são intrépidos guerreiros da madrugada, que são servidores que colocam as suas vidas em risco todas as madrugadas para salvar as vidas dos seus semelhantes. Né? Nós tivemos situação, você lembra disso, ali na Avenida Brasil, na Maré, muitas das vezes nós tivemos que nos jogar no chão, aquelas muretas que dividem a Avenida Brasil, para não ser atingidos pelos tiros que aconteciam lá naquela... Operação nas 4 vias. Exatamente. A primeira operação de blitz da Lei Seca, grande, foi nas 4 vias. Exatamente. Então, você vê que a devoção dessas pessoas, se a Operação Lei Seca teve um sucesso e continua tendo, eu não conheço, Farca, nenhuma política pública que tenha perdurado por 12 meses. Por 12 anos, perdão. Por 12 anos, não conheço. Na história da legislação brasileira, de 200 mil leis, eu não conheço nenhum projeto que se tornou uma política pública por todo esse tempo de 12 anos. Então, e aí a mídia que vinha acompanhando isso, né, se conscientizou do seguinte,
esse negócio é para valer. Nós infracionamos deputados federais, nós infracionamos delegados de polícia, nós infracionamos senadores da República, e não tinha conversa, não tinha conversa. Era o seguinte: o senhor quer fazer o teste? Não, não quero, é uma prerrogativa sua. Se for fazer o teste e se for constatado alcoolemia, o senhor vai responder nos termos da lei, né? Então, não posso esconder aqui que em muitas oportunidades, algumas dessas autoridades, né, que se insurgiram, porque surgiu, era aquilo que a mídia dizia, e a carteirada? Eu sou fulano de tal. Meu amigo, quantas e quantas vezes eu era chamado pelos majores da Polícia Militar que estavam na operação, me diziam: doutor, é o fulano de tal que está aí, é o delegado, não sei. Meu filho, qual é o problema? Como é que eu faço? Cumpra a lei, artigo 5º da Constituição Federal. E quando havia um insurgimento maior, eles me chamavam. Eu chegava perto das pessoas, me apresentava. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou o coordenador da Operação Lei Seca. Pois não, o que o senhor deseja? Não, porque, meu amigo, o senhor é autoridade na sua origem, no seu órgão, na sua repartição. Aqui nós estamos cumprindo um dispositivo legal da Constituição Federal. Nós não podemos negligenciar. Sob pena de, se houver um negligenciamento, termina a Operação Lei Seca. E hoje a Operação Lei Seca, né, salvou milhares de vidas. Nós recebemos premiações de toda a ordem, recebemos premiação da Organização Mundial de Saúde, recebemos a premiação do Prêmio Volvo, que é um prêmio internacional, entendeu? Fomos agraciados com um troféu da melhor política pública em termos regionais, e tantos outros prêmios da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, né? E quero dizer mais, a Operação Lei Seca, em função de nosso trabalho, nosso, que você fez parte, inclusive, né? Nós, um determinado dia, eu fui chamado, porque eu estive durante 2 anos na mídia como um todo. A mídia que não acreditava no nosso trabalho, foi a mídia que, depois do sucesso da Operação Lei Seca, me chamou para participar do Fantástico, do Jornal Nacional, Ana Maria Braga, todas as rádios, todas as TVs, e isso me levou, a Operação Lei Seca, me levou a um cargo que eu nunca poderia ter imaginado que eu iria exercer, de deputado federal. Num determinado momento, eu fui chamado pelo governador Sérgio Cabral, né, dizendo que eu seria deputado, candidato a deputado federal, e eu disse a ele que não queria ser. E ele disse: não, o senhor está há 2 anos na mídia, o senhor precisa ajudar o Estado do Rio de Janeiro como deputado federal, em razão desse sucesso, dessa política pública. E eu, depois de muito relutar, acabei sendo candidato, né? Tive 48.202 votos, para quem nunca havia militado na política. Modéstia à parte, cumpri com o meu dever, e tive a oportunidade de ter um assento no Congresso Nacional. Isso não é pouca coisa, eu não estou falando aqui com veio de vaidade. Né? Foi sentimento público. Né? Sentimento público, patriótico, né? Porque eu fui para lá... É um sentimento que eu tenho. Então fui para lá, inclusive propus projetos com relação a um novo projeto que eu chamei de Pronarat, Programa Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito, Pronarat, e tantos outros projetos que eu fiz lá. Então, a Operação Lei Seca, né, volto a enfatizar, tudo começou com um desprendimento, uma sensibilidade de um médico brasileiro, traumatologista, Dr. Marcos Musafir. Foi ele que descortinou na Organização Mundial de Saúde, foi ele que descortinou, eu fico até arrepiado, né? Eu tenho pelo Dr. Marcos Musafir um apreço muito grande, porque ele poderia estar lá na Suíça, na Organização Mundial de Saúde, como assessor da organização de assuntos de trauma, para fazer o trabalho dele lá dos países do mundo e não ter se preocupado com o país dele, com o Brasil. Não, ele se preocupou. Ele veio para o Brasil dizer: temos que fazer alguma coisa. E a Operação Lei Seca, que foi forjada aqui, que foi concebida por nós, formulada por nós e operacionalizada por nós, né, hoje está no Brasil
todo. Está no Brasil todo. Se o doutor Marques... Motivo de orgulho. Motivo de orgulho para nós, no bom sentido do orgulho, no bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Então foi esse homem, né, que deu o pontapé inicial, que descortinou isso, e é bem da verdade que eu tenho na minha casa até hoje todas as ações que ele trouxe, os manuais das ações que estavam sendo desenvolvidas no mundo inteiro para que nós trouxéssemos para o nosso país. E com isso, nós evitamos de gastar 40 bilhões, reduzimos muito esses gastos. Ô Farcar, eu quero dizer uma coisa a você, não sei se você lembra, quando nós começamos a Operação Lei Seca, os médicos dos hospitais da rede do Estado do Rio de Janeiro, particulares e públicos, nos davam informações que os acidentes de trânsito estavam sendo reduzidos drasticamente. Drasticamente. E recebemos moções desses médicos, moções, aplausos, dizendo, poxa, que coisa legal. Alguém surgiu para diminuir o número de mortes, o número de acidentes, o número de traumatizados. Enfim, é realmente um projeto magnânimo que, com a mudança de governo, as pessoas achavam que, com a chegada do novo governo, que poderia acabar a Operação Lei Seca, e eu dizia para os meus companheiros, os intrépidos guerreiros da madrugada, que estavam preocupados com a nova sucessão, eu dizia para eles, eu duvido que vai acabar essa operação. E não acabou. Não acabou, porque o governo sabia que se tentasse acabar com a Operação Lei Seca, ia ter uma rejeição da sociedade que havia aprovado a Operação Lei Seca com 97%. E a Operação Lei Seca também, doutor Carlos Alberto, só de convir comigo, que ela alavancou outros projetos. O LAPA, fomos também iniciantes do LAPA, a partir daí, as outras operações presentes que sucederam, inclusive hoje... Ô Farcar, um dia eu fui chamado, não me lembro agora por quem, nós tínhamos formulado a Operação Lei Seca, operacionalizada a Operação Lei Seca, e eu fui chamado para fazer uma palestra para o novo projeto que surgia, que era a Operação Barreira Fiscal. Evasão fiscal do Estado de milhares de evasão fiscal, de receita, etc. e tal. E eu fui fazer a primeira palestra. A Operação Barreira Fiscal nasceu, foi filha da Operação Lei Seca. E todos esses projetos... governo presente, LAPA presente, todos esses magnânimos projetos, diga-se de passagem, da presença ostensiva da polícia na rua, etc. e tal, o embrião desses novos programas foi a Operação Lei Seca. Essa é que é a grande verdade. O governo atual está dando continuidade e as coisas estão caminhando para outros municípios também. Exatamente. Os bairros da cidade, enfim. É isso, meu amigo. Olha, muito obrigado, doutor Carlos Alberto, pelas suas palavras, pelo seu desenvolto papo aqui conosco, tá? E muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço. Um abraço, saúde e paz. Ok. Desculpe a ênfase aí.